Você acha que precisamos ter ambição na vida ou aceitar qualquer coisa que a vida nos dá? Mas antes disso, se inscreva no canal, dá um joinha, dá um like, que você vai estar me ajudando a crescer esse canal e vamos compartilhar esse canal também para você estar me ajudando, beleza? Vamos pro vídeo? Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estava eu aqui pensando em falar um pouco sobre esse assunto aqui no meu canal, sobre ambição. Se é certo ou errado nós temos ambição na vida, ou não. Onde eu quero chegar com esse assunto? Teve uma empresa que eu entrei e eu fiz de tudo para ser registrado, mas eu não consegui. Era uma empresa grande, uma multinacional aí, famosa, e eu não consegui ser registrado nessa empresa. Fiz de tudo, aprendi todo o serviço, foi na área do faturamento, né? Eu lembro que a gente faturava mais de 10 mil notas por dia. Nossa, saía muita coisa. Eu não percebi que o meu gerente, ele estava me examinando, ele estava, né, sempre de olho em mim, né? E conforme foi passando o tempo, como era temporário, ele me chamou para fazer um feedback comigo, né? E nesse feedback, ele me fez uma pergunta. Ali com aquela pergunta, ele já conseguiu saber quem era o Leandro. E nessa pergunta, ele me perguntou assim: Leandro, qual é a sua ambição aqui na empresa? Eu parei, olhei para ele, fiquei pensando um pouco, não sabia a resposta, e eu falei: eu não tenho nenhuma ambição, para mim tá bom do jeito que tá. E olha só, galerinha, eu naquela época eu ganhava R$ 1.600. Ali quando eu falei para ele que tava bom, então ele entendeu o quê? O Leandro ele não pensa em crescer na empresa, o Leandro não pensa em estudar, o Leandro não quer tomar o lugar de ninguém aqui. O Leandro, onde a gente colocar o Leandro, para ele tá bom com esse salário. Então é um cara que não serve para a empresa. Praticamente foi isso, né, que eu falei para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: bom, então você não tem nenhuma ambição, então a gente pode parar aqui o nosso feedback. Aí parou, desci. Foi questão de dias, já fiquei sabendo. Ele não ia me registrar. Cara, eu fiquei muito triste. Porque ali no feedback, para ele queria que eu falasse assim: a minha ambição é um dia ficar no seu lugar. Porque ele ia entender que eu estava disposto a enfrentar qualquer coisa para tomar o lugar dele. Foi isso que eu entendi depois. Mas depois de muito tempo. Porque eu fiquei chateado, não entendi nada. Então, o que eu penso hoje? Nós precisamos sim ter ambição na vida. Não ambição de querer derrubar os outros, de querer passar por cima de alguém, mas uma ambição boa. Porque se você não tem ambição na vida, você vai ser praticamente um zen, praticamente um Zé Ninguém. Você vai aceitar tudo que a vida oferece para você. E se você aceitar tudo que a vida oferece para você, você vai terminar como muitos brasileiros terminam a vida aí com uma aposentadoria de um salário mínimo, né? Não estou chamando essas pessoas de burras, não é isso que eu estou querendo falar, é porque essas pessoas não tiveram oportunidade de ouvir uma conversa como essa, né? Elas não tiveram oportunidade de ouvir sobre educação financeira. Quando eu comecei a ouvir sobre educação financeira, eu entendi que eu precisava sim ter um pouco de ambição, mas uma ambição em que eu venha elevar a minha família um pouco melhor, que eu possa ter um conforto lá na frente. Então nós precisamos sim ter ambição. Ok, galera? Precisamos sim correr atrás do nosso, porque se nós não corremos atrás, ninguém vai correr por nós. Então quando eu falo aqui para vocês, vamos investir, vamos guardar dinheiro, vamos pensar no amanhã, temos que fazer isso sim, temos que ter um pouco de ambição, temos que sim lá na frente ter um pouco de dinheiro, porque se a gente não tem dinheiro, cara, a gente não consegue fazer nada nessa vida. Sinto muito, você não faz nada. Sem dinheiro praticamente você é praticamente um Zé Ninguém. Eu sei disso porque eu vivi muito isso da minha vida. Depois dos 40 anos que eu vim acordar que eu precisava sim investir, que eu precisava guardar uma grana para mim ter o meu futuro tranquilo e ter uma aposentadoria aí saudável e confortável. Se você pensa, tá bom do jeito que tá, igual eu pensei há muitos anos atrás, eu nunca cresci na vida. Agora, o porquê nós aqui não podemos se esforçar mais um pouco, né? Se esforçar a querer ter uma
vida um pouco melhor, certo? Porque isso faz bem, né? Enquanto você tá aí falando, para mim tá bom, então não tem como melhorar, não vai dar certo. Só dá certo a partir do momento que você acorda para a vida, se esforça um pouco mais e vai para cima. E eu tenho certeza que vai melhorar a sua vida, né? Eu tenho certeza. Se você se dedicar aí um pouquinho a mais, falar assim, não, cara, eu não vou gastar esse mês, eu vou guardar um pouquinho, eu vou pensar no meu futuro, eu vou começar a guardar, vou começar a bater nessa tecla, porque eu sei, eu tenho certeza que lá na frente você vai ficar um pouquinho melhor. Galera, uma outra coisa. Você precisa se desafiar para ter uma vida melhor, para ter alguma coisa lá na frente. Então, começa a se desafiar, começa a colocar dentro de você que eu posso sim, né? Que eu posso deixar de fazer uma coisinha hoje para pensar no meu futuro amanhã. Foi isso que eu queria passar para vocês. Tenha um pouco de ambição e vamos para cima, porque vai dar certo, vamos conseguir, vamos conquistar. Beijo no coração, abraço, tchau, fui!